Prepara a carteira. Em 2026, os seguros automóveis deverão subir entre 6% e 10%. O aumento da sinistralidade e o custo das reparações explicam a subida. Esta semana destacamos o vencedor recente da categoria SUV Crossover do concurso ACP Elétrico do Ano, o Peugeot E5008, de 7 lugares. Já reparou o que tem na bagageira do carro? Transportar peso desnecessário aumenta o consumo. Vermelho é a cor do Natal e é também a destes dois Testa-Rossa, dois clássicos que saíram à rua para ver as iluminações da capital. Fomos atrás deles. Notícias ACP. O crescimento da sinistralidade e o custo das reparações são os principais motivos para o aumento generalizado do seguro automóvel em 2026. Prepara a carteira. O aumento deve fixar-se entre os 6% e os 10%. As contas ainda não estão fechadas, mas as previsões do ACP levam-nos por esse caminho. As previsões apontam para valores entre os 6% e os 10%, mas esses aumentos são livres, cada seguradora terá que decidir qual o ajuste que vai fazer na sua tarifa automóvel. Mas afinal, o que está na origem do aumento do seguro automóvel? Desde 2019, com exceção dos anos da pandemia, o número de acidentes rodoviários aumenta gradualmente. O aumento do número de acidentes agrava os custos da proteção garantida pelas seguradoras e, consequentemente, aumenta o valor final dos seguros. Este ponto é que é o mais importante. Há, de facto, um aumento significativo do custo médio por sinistro. E este aumento tem a ver com o custo das peças, com reparações mais demoradas, com veículos cada vez mais sofisticados, mais sensíveis, que ao mínimo impacto têm um conjunto de danos que no passado não acontecia. O aumento do seguro automóvel vai atingir todos os veículos, independentemente da sua motorização, porque o custo de reparação de um elétrico não é inferior ao dos veículos com motor de combustão interna do ponto de vista das seguradoras. Aliás, um veículo elétrico pode representar custos mais elevados. No meu carro a combustão, se tiver uma colisão com culpa minha contra um carro elétrico, a minha seguradora vai ter que pagar um sinistro que, por regra, tem um custo bastante superior ao normal. O carro elétrico, quando ocorre um sinistro, tem normalmente uma reparação mais demorada, mais prolongada, porque há uma série de componentes que são mais sensíveis, que às vezes à primeira vista nem parece os danos não parecem ser significativos, mas de facto são reparações que depois são mais complexas. Temos agora um conjunto de novas marcas no mercado, que algumas ainda não têm uma rede de concessionários, de oficinas, etc., estabelecidas em Portugal, e portanto um dos fatores que contribui para este aumento do custo médio do sinistro é a demora nessa reparação. Portanto, são veículos que ficam imobilizados normalmente por um período bastante superior àquilo que acontece com o veículo a combustão. E agora voltamos a dar atenção aos dados da sinistralidade automóvel. Este ano, até 16 de dezembro, segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, registaram-se 140.118 acidentes nas estradas portuguesas. Comparativamente ao período homólogo de 2024, é um aumento de quase 4.400 acidentes. Sinistralidade elevada e, como já vimos também, as faturas cada vez mais altas das reparações automóveis estão a empurrar os preços do seguro automóvel para cima. O Automóvel Clube de Portugal tem propostas para seguro auto com alternativas em destaque no mercado. Um seguro do ACP face aos outros seguros tem várias vantagens, permite as quais na realidade é ser um dos mais competitivos, não o mais competitivo do mercado. A segunda das vantagens que é aplicável a qualquer marca de automóvel, a qualquer modelo, a qualquer motor. Não depende, digamos que a variação não tem a ver com as diferenças entre motores. Para além disso, tem um automóvel de substituição, até 5 dias, acrescentando também tem o programa do ACP Repara ou Paga, em que em caso de avaria, até 600 euros, pagamos a mão de obra numa oficina à escolha do segurado. Com aumentos previstos para o próximo ano, comparar soluções e antecipar custos é essencial, numa altura em que os portugueses procuram o equilíbrio entre preço e proteção. Será que o Pai Natal deixou as renas este ano e veio de Ferrari? É o que vamos ver mais à frente. Acompanhamos o passeio noturno destes dois clássicos Testa-Rossa nas ruas iluminadas da capital. Esta semana vamos conhecer o novo Peugeot E5008, um SUV 100% elétrico que combina espaço para toda a família, com tecnologia e autonomia competitiva.
Este é um SUV de até 7 lugares, ideal para a família ou para quem precisa de espaço sem comprometer o conforto ou a eficiência. É o primeiro SUV de 7 lugares totalmente elétrico da marca francesa. Por fora, o S5008 destaca-se pela sua presença robusta e elegante, linhas bem definidas, proporções imponentes e uma silhueta moderna que lhe confere um aspecto dinâmico, ainda que refinado. Os faróis e a assinatura luminosa LED, juntamente com as jantes de 19 ou 20 polegadas, reforçam o caráter de SUV imponente. No interior, o S5008 oferece um ambiente espaçoso e sofisticado. O destaque tecnológico vai para o iCockpit digital, um ecrã panorâmico curvo de até 21 polegadas que integra o painel de instrumentos e sistemas de infoentretenimento numa única superfície digital com um grande impacto visual. O habitáculo prima pelo conforto e pela conectividade, com interfaces intuitivas e iluminação ambiente personalizável, ideal para viagens longas com toda a família. Na versão de entrada, o S5008 equipa um motor com cerca de 210 cavalos e tração apenas nas rodas da frente. É alimentado por uma bateria de 73 kW, que permite uma autonomia de cerca de 500 km no ciclo WLTP. O carregamento rápido em corrente contínua até 160 kW possibilita ir dos 20% aos 80% em cerca de 30 minutos, o que torna as viagens de longa distância mais acessíveis e práticas. Em Portugal, o Peugeot E5008 começa nos 44.000 €, dependendo da versão e equipamentos escolhidos. Este valor já reflete a aposta da marca em oferecer um SUV elétrico de até 7 lugares, com tecnologia de topo e autonomia competitiva para o segmento. O Peugeot E5008 combina tecnologia, performance elétrica num pacote familiar. Um forte candidato para quem procura um SUV elétrico versátil em Portugal. A poupança tem sido um dos motivos para muitos trocarem o carro tradicional com motor de combustão pelas novas versões elétricas. Haverá outras razões, mas poupar é das principais. Importa estabelecer comparações. Um carro elétrico é um carro muito mais pesado que um carro de combustão. Se compararmos o mesmo modelo, temos que comparar o mesmo modelo. Porquê? As baterias são efetivamente pesadas. O comportamento dinâmico do carro elétrico é diferente do comportamento dinâmico de um carro de combustão, acima de tudo pelo peso. Os carros elétricos são ótimos na cidade, são ótimos para fazer uma pequena viagem ou mesmo uma grande viagem, tem que ser muito bem planeada. A questão do carro elétrico, sobretudo pelos carregamentos e pelos tempos de carregamento e o tipo de carregamentos que nós temos. Cada vez mais os carros elétricos conseguem carregar cada vez mais amperagem, e faz com que o pânico de não ter autonomia para fazer uma viagem Lisboa ao Porto ou Lisboa ao Algarve desapareça, porque desde que eu consiga planear a viagem e consiga saber onde são os postos de carregamento, consigo numa meia hora ter 80% de uma carga de bateria e seguir tranquilamente a minha viagem em segurança e sem ter a ansiedade de não chegar ao meu destino. E quanto mais pesado, mais combustível é preciso para fazer movimentar o carro, seja elétrico ou não. Já verificou o que tem na bagageira? Precisa de tudo? O termo é tralha. Todos nós temos cadeiras de praia, tenho toalhas, ou seja, tudo aquilo que é utilizado num fim de semana, mas que acaba por andar durante a semana a passear. Tudo isso, tudo somado, é peso e isso faz com que tenha o peso desnecessário na viatura. Tudo conta e se nós queremos efetivamente uma poupança real de combustível, temos que pensar nos pequenos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. O vento gélido é apenas mais uma sensação à flor da pele nesta noite. O Natal brilha em Lisboa. E se vermelho é a cor da quadra, também é que pincela este quadro clássico sobre rodas, destacando o ícone
da indústria italiana lançada nos anos 80 do século passado, o Ferrari Testarossa. 2 sócios ACP fizeram os cavaleiros rampantes saírem à rua desejar as boas festas. Normalmente não venho com este carro, mas sim, a tradição de ver as luzes, sim, claro que sim. Passamos sempre uma vez ou duas por noite no Natal para ver as iluminações de Natal de Lisboa. É um espetáculo tudo iluminado, as ruas mais ou menos vazias, os 2 carros a passearem, é de facto uma coisa assim fora do vulgar, não é? E do comum. Antigamente sim, quando eu era pequeno era um programa vir ver as luzes de Natal a Lisboa. Acho que foi bastante diferente fazer este passeio. Só pena a quantidade de carros que estavam também na estrada, mas sim, é sempre divertido. E a esta hora, quase meia-noite, estavam as iluminações já quase desligadas. E é sempre divertido andar, também as pessoas olharem, dá assim uma experiência interessante e gira. Os Ferraris têm esse defeito e essa virtude, um bocadinho nas vistas as pessoas olham sempre muito para os Ferraris. Também não ajuda a ser vermelho, espampanante. Não passa mesmo despercebido este design icónico do Testarossa, cabeça vermelha em português, aludindo a uma tradição dos Ferraris de corrida dos anos 50 com tampas de válvulas vermelhas do motor V12. Para melhor apreciar o som do motor, a Ferrari nunca montava rádio de origem nestes modelos. Argumentava que os ocupantes poderiam assim desfrutar muito melhor do som deste impressionante propulsor de 4 válvulas por cilindro. Esta roça era, no fundo, o sonho de qualquer rapaz da idade que eu tinha quando o carro saiu. E, portanto, é daquelas coisas que qualquer um de nós tinha um póster destes na parede, um póster deste carro na parede, e por isso, quando a oportunidade surgiu, nem se pensou 2 vezes. Este carro comprei-o em 2010, por acaso tinha tido um acidente com um carro e então decidi ou parava ou comprava um carro, então comprei o Testarossa, foi mais ou menos por aí. Por ele suspiram muitos. À passagem dos Ferraris, voltam-se muitas cabeças e tentam acompanhar este perfil único. Ainda agora estava um rapaz, pai com 10 anos, começou a pedir para tirar fotografias e estava todo contente a olhar para as fotografias no telemóvel. As pessoas olham definitivamente, sim. Havia o Pai Natal de experimentar uma destas montadas. Normalmente os Ferraris deviam ser para os jovens, mas são os velhos que os compram, não é? É quando têm dinheiro para os comprar, já estão velhos. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Enquanto dizemos Bom Natal, olhamos já para a primeira folha do calendário de 2026 e vemos a primeira organização ACP Clássicos. O clube organiza a 6ª edição do Passeio de Veículos Todo o Terreno a 17 de janeiro entre Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima. As inscrições já estão abertas. Para os sócios que não dispensam uma boa tacada, o Circuito de Semana é o primeiro a abrir a época de 2026 do ACP Golf. A estreia é nos dias 20 e 21 de janeiro, no campo Oitavos Dunes, em Cascais. No dia 24 de janeiro regressa o emblemático Passeio dos Ingleses. São esperados mais de 300 clássicos entre as comitivas de Lisboa e Porto, numa verdadeira celebração da indústria automóvel britânica. Bom Natal!